Começa agora Papo Reto com o Pastor, um programa diferente, um bate-papo descontraído, com muita leveza, tratando de assuntos que com certeza ajudará muito a nossa vida. Fique conosco, Papo Reto com o Pastor. Olá, estamos de volta com mais um Papo Reto com o Pastor Marcos Ferreira. E com muita alegria, voltando, invadindo o teu celular, invadindo a tua casa, invadindo o teu espaço, mas com muito respeito, muita honra, muita gratidão a Deus por ter você como nosso telespectador, né? O nome não é bem esse, é o internauta, alguém que nos segue. Eu tenho uma palavra de gratidão para a tua vida, que Deus continue te abençoando, por ter esse carinho de sempre estar nos acompanhando nas nossas programações. Mas sempre da mesma forma, todos os dias pedindo, preciso que você compartilhe, curta, compartilha e comente nossa programação, não só o Papo Reto, queria te convidar para você visitar as nossas mídias sociais, as nossas plataformas, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no TikTok, quanto no Kawaii. Você vai encontrar lá o Instituto Fazendo Diferença, o pastor Marcos Ferreira, com os cortes, os locais onde nós temos ido ministrar, fazer palestra. Dá uma visitada no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e dá uma olhada, tem muito material, né, para você poder compartilhar e também receber. Temos lá uma sessão que eu queria falar com você, chamada Terapia, onde nós damos dicas sobre crise de ansiedade, síndrome de pânico, como você interromper uma síndrome de pânico, como você voltar a dormir numa crise de insônia. Então tem algumas coisas muito interessantes. Quero convidar você para assistir no canal do Instituto Fazendo Diferença. Hoje nós vamos bater um papo com um amigo de muito tempo. Nós citamos num Papo Reto atrás, mostramos inclusive, né, o Papo Reto passado. Se você não viu, veja lá com o pastor Fabiano Gomes. Foi também muito bom. Nós falamos sobre discipulado que transforma e lá nós fizemos algumas citações e falamos sobre o livro, e hoje estamos aqui para bater um papo com o pastor Valdinei Pereira sobre um lançamento. Ele tem vários livros, vamos falar sobre muita coisa. O pastor Valdinei já esteve conosco e hoje podemos trazer de volta. Vamos até ver se ainda continua o Clube de Sabedoria. Vamos escarafurunchar um pouco as mídias e tudo que o pastor Valdinei Pereira tem, né? Vamos falar hoje sobre o livro Resistência. Vamos lá. Eu gostei do subtítulo: o que torna algumas pessoas frágeis e outras à prova de bala. Aí, o pastor Gabriel já colocou aí. Vamos bater um papo com o pastor Valdinei Pereira. Pastor Gabriel, tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Vamos então já colocar no ar aqui, sem perda de tempo, pastor Valdinei. Paz do Senhor, pastor Valdinei. Tudo bem? Paz do Senhor, meu pastor. Que alegria poder seguir com vocês, poder compartilhar da palavra do Senhor e ter esse papo gostoso, esse papo reto aí com um grande amigo. Que bom, alegria poder tê-lo de volta aqui. Faz tempo que a gente não se fala nas mídias aí online, mas sempre tem o tempo de voltar, não é? Eu quero agradecer a Deus pela tua vida e sei que você tem trabalhado bastante, tem corrido bastante aí. A gente te acompanha, Minas Gerais, Santa Catarina e tantos outros locais, trabalhando e louvando ao Senhor. Pastor Valdinei é pastor da Igreja Brasil para Cristo em Nova Odessa. Quantos anos você já está em Nova Odessa, pastor Valdinei? Estamos há 12 anos lá, pastor, trabalhando com afinco, com muita alegria. Parabéns. É escritor de vários livros. Pastor Valdinei, assim, desde que eu conheço ele, são 26 obras mesmo, pastor, ou já tem mais? São 26. O 26º livro é esse, Resistência, que o senhor falou aí. É o livro que a gente terminou há pouco tempo. Eu já estou colocando a mão na massa para 2. Tem um que é para ter saído já, falando sobre a síndrome de burnout, né? É um livro que não é top de venda, mas é muito importante para os nossos pastores estarem conhecendo sobre isso. E tem mais um livro de ficção, que vai ser o 4º livro de ficção que eu estou terminando. Vamos lá, então vai sair 3 livros sobre burnout. Eu estou escrevendo sobre burnout também. Uau! Tá. Eu tenho uma matéria gravada e eu transcrevi essa matéria e a gente vai trabalhar para colocar. Talvez a gente coloque não só o burnout, mas também algumas outras coisas, mas nesta linha a gente está trabalhando para esse livro, talvez para o final do ano, alguma coisa. Até porque, pastor, a gente vai até dar uma pincelada nisso. É um tema
pouco falado e muito recorrente, não é? Muito. Nós vamos dar uma pincelada sobre o burnout. Pastor, como é que estão aí as suas mídias? Porque eu não sei o que aconteceu, mas você deve continuar fazendo as mesmas coisas ou parou um pouco com as mídias, o Clube de Sabedoria? Como é que tá? Conta pra gente aí. Fala um pouco. Vamos começar por aí, porque o pessoal vai... Todo mundo conhece o pastor Valdinei, sim, mas de repente tá que nem eu, assim. Cadê o pastor Valdinei? Né? Conta pra gente, pastor, como é que o senhor anda aí agora? Não, na realidade é o seguinte, há 1 ano e meio atrás, novembro do ano retrasado, meu pai faleceu. Foi. E aí foi um momento bem difícil, bem complicado, e a gente precisou colocar o pé no freio em vários projetos, várias coisas, a gente precisou colocar um pé no freio, porque maior que os projetos são as pessoas, Com né? certeza. Então tinha que cuidar da minha mãe, e eu, inclusive, essa live estou fazendo um escritório aqui na casa dela, né? Que eu coloquei aqui. Então eu tenho uma freada em muita coisa, parei com a parte de mídia social em várias coisas. O que eu continuo mais ativamente é no Instagram, que eu falo sobre confecção de livros, falo sobre os meus livros e tudo mais, não é uma parte tão ligada ao ministério pastoral, né? Então é mais ligado a essa área que é mais leve, mais solta, que eu faço hoje, faço amanhã, não tenho problema, se depois da manhã não fizer, tá tudo bem, mas eu tenho vários seguidores, inclusive aumentou muito o número de seguidores, que eu achei até incrível, pastor. Achei que poucas pessoas estariam interessadas em como fazer livros, mas eu descobri que tem uma gama de pessoas que estão interessadas nessa parte. É verdade. Então, mas os projetos antigos, eles estão lá, você só não está alimentando com aquela frequência que alimentava antes. Isso, e o Clube de Sabedoria serviu ao seu propósito, né? Que era aquele período da pandemia, que a gente estava tudo enclausurado, não tinha igreja, e aí a gente criou essa revista online para abençoar a vida de muitas pessoas dando testemunho de cura, de restauração, de palavras que mudaram a vida. Inclusive o senhor foi um dos entrevistados várias vezes, muitos artigos lá, e de vez em quando algumas pessoas entram em contato dizendo: olha, acabei de ler um artigo lá e fui muito abençoado lá, e eu fico muito feliz de saber que serviu ao seu propósito. Naquele tempo era prioridade, né? Hoje em dia a gente já entende que cada um tem as suas atividades e está tudo certo. É verdade. E pastor, eu queria lhe pedir perdão que eu não estava te seguindo, pastor, você acredita nisso? Né? Já estou. Ai, pastor Gabriel, não sei porquê. Já estou aqui seguindo, o último. Deixa eu ver qual foi o último que ele colocou aqui, ó. Impressora, qual usar? Eu vou ler porque eu vou ver, porque eu não sei qual é a impressora, se eu estou na impressora certa. Comprei uma impressora de um barão e não sei quanto esses dias, talvez seja boa. Talvez seja boa, mas né? Mas tá aqui. Opa! Qual que é? A melhor é a Brother HIL 6202. Já tá aqui, gente, ó. Já vai lá, eu tô olhando aqui agora. Eu sei que a câmera, a iluminação deixa um pouco difícil, mas tá aqui, ó. Já assina agora. Não é assinar, não, rapaz. Você se inscreve, negócio de assinar. Eu falo que eu sou o tiozão da internet, né? Já assina é ruim. Se inscreva agora, ó. Pastor. Oi, Gabriel. Seguir. PR Valdinei Pereira. É seguir, né? PR Valdinei Pereira, entra lá, ele tá aqui dando uma aula aqui, ó. Eu já tive essa impressora, ela só não me aguentou, não foi essa, foi uma mais velha, mas eu tenho ela lá em casa ainda, muito boa para fazer cópia preta e branca. Essa impressora aqui é maravilhosa, né? E várias dicas aqui, que bom, ó. Ó, o próximo aqui, tem um aqui que é o Culto Nova Odessa, meu amigo o pastor Fábio Camilo tá aqui, ó. Que legal, mudança de mentalidade, ó, tô só pastor Valdinei pregando aqui no culto. Tem um culto em inglês aqui, que é isso aqui? Não, culto regional. Entra lá e como é que faz o quê, pastor Gabriel? Segue o pastor. Siga o pastor Valdinei. Pastor, antes da gente continuar esse papo, eu quero fazer algo. O senhor fez algo esses dias e eu disse assim, quando o senhor fez isso, eu disse: Deus, eu sou uma pessoa que eu procuro ser grato a Deus pelas pessoas que passam pela minha vida. Deus sabe que eu sou, né? Como a gente sabe que existem ciclos e mais ciclos na vida, é normal, muitas vezes a gente passa um pela vida do outro, e aí um segue para um lado, o outro segue para o outro, é normal isso, eu não vejo nada de errado nisso, né? E Deus une propósitos, daqui a um pouco a gente, e glória a Deus por isso. Mas eu
Eu sofri um infarto agora em setembro, né? Do ano passado. E eu tinha escrito o livro Cuida de Ti Mesmo. E por muitas vezes, pessoas até hoje, esses dias eu estava em um local e uma pessoa até bem conhecida passou por trás de mim e falou assim: cuida de ti mesmo, sofreu um infarto. Muito forte, né? E aí eu fiquei quieto, por quê? Porque quando eu voltei, eu fiz um vídeo e disse assim: gente, se eu não tivesse me cuidando há mais de 2 anos ou 2 anos e meio, com certeza 80% da veia principal obstruída e um outro local 70%, mais um de 80 e um de 90, eu teria tido um infarto fulminante. Até por ser uma pessoa, o jeito das minhas atividades. E porque eu estava me cuidando já há mais de 2 anos, isso lá em setembro do ano passado, já fazia, acho que faz mais do que isso, que Deus me deu graça. Eu emagreci. Primeiro eu saí de 120 e fui para 112, 110. Fiquei ali, 110, 112, 108. Quer dizer, eu emagreci na média de 14 quilos. Aquilo melhorou a minha saúde. E aí, depois de um período que eu fiz um jejum prolongado, eu continuei me cuidando. Hoje eu peso 96, 97. Preciso emagrecer mais uns 20, segundo os médicos. Não é fácil pelo tamanho que nós temos, mas isso me ajudou bastante. E uma das pessoas que Deus usou, eu quero fazer esse tributo aqui, foi o pastor Valdinei. Eu não sei se você sabe disso, mas foi você que, durante um período do Clube de Sabedoria, das nossas mentorias que você fazia, que a gente participava, você ofereceu pra gente uma mentoria com a Ariane Mariúcci, eu estava lembrando disso. Isso, Ariane Mariúcci, o senhor ofereceu, eles fizeram um preço assim muito mais, preço não, aquilo foi uma oferta módica que nós demos. Foi um bônus. Foi um bônus, né? Até por vezes o senhor não conseguia participar porque estava trabalhando, fazendo as coisas, mas durante um período de sábado à tarde, nós passamos por uma mentoria com ela, é terapeuta, ela tem um trabalho muito especial. Eu quero trazer a Marielle, acho que é a Ariane, né? Mariúcci, eu quero trazê-la um dia para falar um pouco conosco. Eu fiz um papo há muito tempo atrás, mas eu preciso fazer esse tributo à tua vida, pastor, porque foi você que incentivou e numa das metas, a meta era a gente voltar a exercitar, a caminhar e aquele processo. Eu me lembro que ali eu comecei, eu até corria, eu mandava no grupo e tal, e eu fui emagrecendo. Eu lembro. Lembra? E ali eu peguei o gosto, parei, mas quando parei com 14 quilos a menos, e eu reputo a isso também essa melhora que me fez eu não, talvez hoje não estaria aqui. Eu queria louvar a Deus pela tua vida, por isso. Eu lembro desse período, pastor, eu lembro que o senhor mandava os vídeos, era muito motivador, o senhor mostrando, andando pelas ruas do seu bairro lá, fazendo a caminhada, e suando todo, e falando assim: olha, não é fácil, mas não vou parar. Isso. Não é fácil, mas não, porque todo começo é complicado, né, pastor? É verdade. Todo começo é complicado. Não é fácil, mas não vou parar. E isso aí foi esse agente motivador, e eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. E tem uma outra coisa que foi antes, a cultura que o pastor, naquela época, ajudou a gente aqui na igreja, do seminário de honra, e que você esteve aqui algumas vezes, e uma cultura que você impregnou na igreja. Inclusive, eu preciso de novo passar por aqui, porque durante muito tempo, aquele seminário de honra, ele trouxe algo, ele descortinou, ele abriu, ele foi um gatilho que descortinou algumas realidades na área financeira da igreja, isso até hoje. Glória a Deus. E na área, aqui na área das primícias naquela época, não é? Foi muito, muito bom mesmo. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, quero fazer esse tributo aqui, deixar ele gravado, porque é real. E agora, pastor, agradecer, porque o teu testemunho, você estava me dando uma dica, e eu acho que, pastor Gabriel, eu vou pegar esse corte aqui agora daquilo que eu vou fazer agora, e já vou colocar aqui, né? No próximo sábado eu estou ministrando no seminário para homens, e eu já vou cortar aqui essa gravação, né? Eu estava, gente, para você que está nos assistindo, esses dias eu estava em casa, o pastor Valdinei mandou uma mensagem para mim e disse assim: eu escrevi um livro e fiz, como é que é mesmo? Fiz uma dedicatória, eu vou contar e depois eu quero te ouvir. Fiz uma dedicatória no livro, escrevi um livro, fiz uma dedicatória para você no livro.
Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, caramba, ele pegou e olha, escreveu assim, ó, paz, meu pastor, dia 23 de abril, tudo bem? Eu escrevi um livro e fiz uma pequena dedicatória ao senhor, meu amigo. Vou compartilhar o livro em PDF e depois lhe envio o livro físico para o senhor guardar como lembrança. E na hora que ele falou isso, eu falei, gratidão e tal, e eu falei, caramba, ele pegou o PDF, assinou no PDF e mandou para mim. Falei, que honra, né? Quando ele mandou o livro, eu peguei, fui olhar, mas eu imaginava que ele tinha salvo, pastor Gabriel, um PDF. Assinou lá, fez uma dedicatória escrita e mandou o livro para mim. Quando eu abro, tá lá na página, deixa eu ver se eu acho a página aqui. Antes aqui um pouco do sumário, tá aqui, ó, ao pastor Marcos Ferreira, escrito. E sua esposa Lisete, o VPC Vila Taquari, ele é pastor, escritor, conselheiro e um amigo que vive o que prega e compartilha o que aprende. Sua voz tem ecoado longe, não apenas nas redes sociais, mas nos corações de quem precisa de direção, consolo e coragem. Obrigado por lembrar com sua vida e seu livro que não é bom andar sozinho. Sua preocupação com os que caminham ao lado é uma das expressões mais puras da resistência cristã. E eu confesso que, falei, uau, porque o que acontece, você é escritor, você sabe disso, estou falando muito. É difícil voltar para agradecer. É difícil. Muitas vezes e o quanto isso nos incentiva a continuar trabalhando, porque né, acho que você passa por isso. A gente toma, o tipo de ministério que a gente executa é mais pedrada do que gratidão. Sim, né? Sim. Eu acho que todos eles são. Sim. Não é verdade? Então eu fiquei assim realmente grato, falei, meu Deus do céu, e um livro que já tem uns 7 anos, e realmente a gente não pode andar sozinho, pastor. Queria louvar a Deus pela tua vida. Amém, pastor. Para mim, não, foi de coração mesmo. Escrevi com a alma esse texto aí para abençoar a tua vida e relembrar os nossos tempos, né? Nossos tempos e nosso primeiro convívio junto, pastor, foi lá em Dracena, né? Dracena, nós fomos para lá, a gente já tinha esse contato ministerial, tal, sim, conversando tudo, mas naquele dia lá em Dracena, com os pastores sentados juntos, inclusive foi uma ideia sua de a gente estar juntando os pastores, aí o pastor Renato abraçou essa ideia, estivemos ali sentados, conversando, dialogando. Eu lembro que naquele dia meu carro tinha quebrado e o senhor juntou alguns pastores ali, fizeram uma vaquinha para consertar meu carro lá em Dracena. Foi muito legal, muito top. E depois disso a gente estreitou os laços. Aí, como o senhor disse, cada um tem os seus caminhos. O senhor foi para um lado com as suas atividades ministeriais, eu para outro com as atividades, e está tudo certo. Mas esse amor, esse carinho não acabou. E aí eu quis traduzir isso em palavras que vão ficar eternizadas. Não sei quantos vão ler esse livro, mas as palavras vão ficar aí eternizadas aí para a glória do Senhor Jesus. Eu fico grato. E outra coisa, gente, eu acho que foi o livro certo para falar sobre isso, porque a maturidade vai chegando e a gente vai entendendo algumas coisas que talvez por outras horas a gente ficava um pouco entristecido pelo canto. Né? Eu falo muito do patinho, céus, vida, e a gente entender que a gente não é patinho, não, a gente é cisne mesmo, e bora pra frente, não é patinho feio. E realmente, eu olho pra minha vida hoje, e o que eu mais vejo é resiliência. Em quantas vezes de pessoa frágil eu me tornei a prova de bala mesmo. Eu sou uma dessas pessoas, como eu sei que o pastor e quantos dos que nos assistem também são esta pessoa. Pastor, e como é que veio essa ideia? Esse tema? Conta pra gente um pouco. O senhor matou a charada aí quando o senhor fez esse comentário. Foi exatamente olhando para a minha vida, olhando para outras pessoas, e eu comecei a perguntar isso no meu coração, querendo saber por que algumas pessoas, quando passam por provas, eles se tornam mais fortes, mais resistentes ainda, e outros ficam nessa questão que eu também falo, céus, vida, dolorosa, fica nessa situação muito complicada. E eu olhando para alguns personagens bíblicos, inclusive teve um querido, esses tempos atrás, que falou algo muito interessante, falou, olha, Davi se tornou rei em Israel,
mas nem todo mundo se tornou rei Israel. Aquela lá foi a história só de Davi. Eu falei, é verdade, não quer dizer que todos vão se tornar rei de Israel. Mas as provas que Davi passou, elas trazem uma experiência para a minha vida, para entender que assim como ele passou, eu também posso passar. Assim, nem todo mundo abriu o mar vermelho, mas as provas que Moisés passou e conseguiu vencer, eu também posso passar. E aí eu comecei a entender isso, que o mais importante, o maior detalhe ali não era os milagres que aconteceram, a posição que ele chegou, mas como foi que José, antes de chegar no trono, o que ele passou e conseguiu vencer. Antes de Pedro se tornar o líder da igreja, o que ele passou e o que ele conseguiu vencer. E aí eu fui entendendo isso, que a maior... Às vezes a gente fica só na parte final, e ele venceu. Mas e o processo? Como ele e aí venceu? Eu fui entendendo que como venceu. E é esse processo que todos nós passamos e poucos conseguimos vencer porque na hora do passar a gente não aceita. Fala, não, para mim não. E os resistentes conseguem vencer nessa área. E é importante trazer essas histórias porque eu acho que nós temos um papel de discipulador, de mentor, de conselheiro, de exemplo. Porque, pastor, a gente vai trabalhando e Cristo vai impregnando isso em nós, não é? Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma quando eu digo, pastor Marcos, tu é meu exemplo. Antigamente eu ficava, eu sou mesmo, porque a resiliência, a resistência, o não desistir, o ficar mergulhado por horas, depois sair lá, mas sair, isso mostra exemplo para alguém que está mergulhado, entendeu? E eu achei muito interessante, eu não acabei de ler não, porque eu vou fazendo um monte de coisa, mas acho que eu tô no quarto, eu vou ler de novo, eu tava lendo eu sou tiozão mesmo, eu tava lendo no tablet, e parece que eu preciso fazer isso aqui, ó, né? Comigo, aí rabiscar e tal, então eu vou continuar e vou voltar para cá, porque não sei onde eu parei na anotação, mas eu acho que eu fui até o 5, eu li até quando o amor de Deus encontra quem caiu, é isso mesmo. Mas muito profundo, falando sobre a história de Pedro ali, né? Isso. E é importante a gente pegar esses meandros. E você estava falando, eu estava lembrando da época que nós trabalhamos de uma forma tão assim... eu acho que a gente nem sabia, pastor, para onde a gente estava indo. A gente só pegou a gana, a garra e metemos o pé na estrada, que foi na época da pandemia, né? Nossa, que período complicado, né, pastor? Eu fico olhando, eu tô aqui no local de onde tudo começou, tô aqui olhando e lembrando como é que era isso aqui. Isso aqui era um caos, não é? Era um cantinho que a gente tinha aqui, e aí a gente começou do nada a olhar e falar, a gente precisa fazer alguma coisa, aí eu fui aqui fazer esse negócio do Fazendo Diferença, você entra lá com a questão do clube de sabedoria, um dia eu fiz uns pedidos, pessoal, vamos um ajudar o outro, ou então oferta na vida do pastor Valdinei, oferta na vida do pastor Marcelo Linhares, eu me lembro como se fosse isso, e isso não é nada de querendo nada não, mas só que olhando um para o outro, um que pode ajudar o outro. A Bíblia diz que um ou outro ajudou e diz esforça-te. Eu lembro do dia que eu fiz isso e eu ainda falei assim, irmãos, eu estou na igreja aqui, eu estou pastoreando uma igreja, Deus deu graça, eu não preciso disso, mas e corria daqui, fazia de lá e uma coisa aqui, aí a revista, e aí o online, e a gente olha para trás, alguns não conseguiram. Mas a gente saiu dando tiro para quase e Deus nos deu graça, né, pastor? Puxa vida, pastor, foi um momento muito complicado. Pastor, naquela época eu lembro que eu fiquei totalmente endividado e sem saída nenhuma. Por quê? Eu sou pastor local, não posso sair toda semana, mas eu tinha convite para um ano, uma semana por mês, convite para um ano. E aí o que acontece? Você vai comprando passagem aqui, comprando passagem ali, já vai pegando os melhores preços. Aí cancelou tudo. E as passagens cancelaram e deram voucher. Mas voucher para quê? Se eu não ia viajar de novo? Mas as faturas do cartão de crédito começaram a cair, pastor. E aquela brincadeira naquela época foram quase 20 mil reais, isso falando em 2021. Sim. E eu não sabia como resolver isso. Os pastores falaram, não, tá tudo bem, não precisa vir pregar, tá tudo certo e tal. Mas as faturas continuaram caindo. E a gente foi orando ao Senhor, pedindo graça, um tempo novo que a gente não entendia de nada. Os programas nós nunca cobramos nada, nunca pedimos oferta em nenhum programa. Mas, de repente, pastor, um milagre começava a acontecer aqui, outro milagre começava a acontecer ali, a mão de Deus aqui, e estamos em pé, pastor, estamos vivos, graças a Deus. A mão de Deus foi estendida sobre nós. E além de tudo que você disse, estamos vivos, alguns não conseguiram.
né? Pois é, Eu, pois é. eu, eu olho para trás, eu já tive duas, a pandemia e agora o ano passado. Eu Meu olho, Deus. não é? Eu olho aqui para a igreja. Na pandemia foi a época que a gente ressurgiu das cinzas, assim eu posso dizer. Reformamos a igreja, não sei como. Eu olho, não consigo entender. Você não veio aqui depois disso. Você entrar aqui, você fala assim, isso aqui é o Taquari, é outra igreja, assim, com simplicidade, mas aqui é outra igreja. Nós reformamos a igreja. Hoje a igreja é acústica. A gente fez acústica na igreja toda e aproveitamos, pintamos tudo de preto. Nem tudo, né? Nem tudo, mas fizemos uma reforma, fizemos estúdio, compramos coisa. Eu lembro aquele desespero, a gente fazendo com. De vez em quando, é que agora a gente colocou uma cortina, mas tem uma câmera que de vez em quando a gente deixa ela aqui, só para me lembrar. Uma câmerazinha que eu tinha comprado quando eu trabalhava na Sharp, há 40 anos atrás. Aquela câmera foi que começou. Compramos a webcam no último dia. Nós saímos para buscar, fecharam as lojas e a gente foi. E é resistência pura, né, pastor? É resistência pura, pastor. Inclusive, esse capítulo que o senhor está falando, sobre o capítulo 5, né, eu acho que é a história de todo cristão, porque em um momento ou outro a gente passa esse deslize, aquele negócio de eu pisei na bola, não deu certo, eu acho que agora eu vou parar e acho que eu vou voltar a pescar. E é interessante que Pedro não volta para procurar Jesus, é Jesus quem vai procurar Pedro, né? Isso é muito legal. Então, por mais que às vezes as pessoas pensam que estão caídas, que estão fracassadas, que não tem nada, mas o Senhor não desiste de nós, como não desistiu de Elias, como não desistiu de outros personagens. Deus não desiste de nós. Todo trabalho é um processo de Deus que nós estamos passando para nos tornarmos mais fortes, mais resistentes. Essa pandemia foi isso daí, e essa situação do Senhor também, pastor, nós estivemos orando pela sua vida, por esse momento difícil que o Senhor passou, pastor Paulo Lutero passou, né? São momentos complicados demais. Deus até hoje me preservou, eu não sei o que me vem no futuro, mas até hoje me preservou. Eu não posso imaginar o que o senhor passou, mas eu sei que foi muito difícil e que se não tivesse resiliência ali, não ia conseguir. Nós estamos agora com um pastor internado nesse momento fazendo a cirurgia, pastor Luiz Herculano de Sinop. No dia, isso aqui está sendo gravado, e nesse dia que está sendo gravado, hoje ele está em mesa de cirurgia fazendo ponte safena, não deu para fazer, passar estentes, não teve que abrir, está abrindo o peito todo para fazer. Então a gente está até orando por ele, pastor Luiz Herculano, lá de Sinop, que já foi presidente da convenção do Mato Grosso várias vezes. Não é fácil. Você escreve aqui na página 56, pastor, achei interessante isso, ó. Aceite a restauração, volte à missão, mesmo se o coração ainda doer. Transforme a vergonha em compaixão, cuide de alguém que carrega a mesma dor que você viveu. Eu acho que esse aqui é um segredo. A fogueira que revela a fraqueza é a mesma que aquece a restauração. Levante-se, apacente as ovelhas e descubra que o amor de Cristo é maior que o som de qualquer galo, legal, que ainda ecoe na sua mente. Porque a fogueira que Pedro estava, né, do lado da fogueira ali, foi quando ele negou ao Senhor. Né? Então aquilo lá revelou a sua fraqueza, mas essa mesma fogueira tem o fogo do Espírito Santo de Deus que revela algo novo na nossa vida. Né? É verdade. O trauma pode, a cicatriz pode até ficar, mas não fica olhando para ela porque ela não é mais trauma, não é? Ela é só uma cicatriz. Talvez importante, pastor. É lembrar que eu passei por aquilo. Tem gente que ainda está contando. Eu tenho preocupado muito com isso, pastor Valdinei. Queria te ouvir um pouco. Tem muita gente ainda contando muita história do passado, não é? E eu tenho muito comigo assim. Nós só temos um tempo para a gente acessar. É o hoje. Do que a gente acessa hoje, a gente pode projetar o futuro. Mas o passado é só isso mesmo, ó. Camarada, inclusive achei legal, ó. Cuida de alguém, vai cuidar de alguém que tá com o coração doendo ainda, porque você vai se sentir útil, porque aquilo que você viveu, você vai conseguir ajudar a curar a ferida da outra pessoa, né? Nós temos o caso de um membro aqui na igreja, eu não posso falar o nome porque ele não autorizou. Sim. Mas ele passou por uma situação muito complicada na vida, problema no casamento, foi uma situação muito complicada, e aquilo lá trouxe uma frustração. Ele recém-chegado na igreja, pastor, recém-convertido, não tinha experiência nenhuma, tal. Falou, olha, quem sabe isso tudo, ele vai contribuir para o seu bem. E eu não entendo como, eu não posso dizer como, porque eu não tenho bola de cristal, mas eu sei que alguma coisa Deus está trabalhando.
Pastor, ele entrou na oração, ele entrou no jejum. O rapaz ficou magro, esquelético, de tanto orar e jejuar, pastor. Aí, o que aconteceu? Deus restaurou o casamento dele? Não, Deus não restaurou o casamento dele, mas ele se tornou uma pessoa totalmente transformada. Ele falou assim, hoje isso daqui já não me dói mais, isso daqui já não me machuca mais, porque hoje eu estou vendo que o projeto de Deus é muito maior do que o meu projeto, que o plano de Deus é muito maior do que os meus planos. Ele falou assim, eu voltei a cuidar das pessoas que eu não cuidava, eu voltei a ajudar as pessoas no meu prédio, eu voltei a adorar a Deus, hoje, a minha paixão está dentro da casa do Senhor, aprendendo com o Senhor, a minha vida mudou. Se Deus restaurar, é aquele negócio, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Então, se Deus restaurar, eu vou ficar muito feliz, mas se ele não restaurar, a vida que segue, eu tenho projetos aqui, eu não posso parar meus projetos. Tem gente que está entulhando os projetos, pastor, está entulhando os projetos porque alguma coisa lá atrás deu errada, agora está entulhando todos os projetos. Não, é o hoje, é agora, vamos embora, vamos para frente. Para frente. Pastor, se o caos fosse o lugar onde você, se o caos fosse o lugar onde você se torna forte, e eu vou ler aqui, depois eu quero que o senhor comente. Por que eu quero te perguntar isso, eu quero fazer a pergunta para ti. Por que algumas pessoas quebram e as outras crescem? Exatamente. Boa essa. Exatamente. Né? Me diz aí. Por quê? Exatamente, pastor. É exatamente essa visão, porque eles precisam entender que esse momento da guerra, que esse momento da batalha, que esse momento é o momento do lapidar de Deus, é a forja de Deus, é o momento que Deus está trabalhando para fazer algo novo. Nenhuma palmeira, ela cresce reto sem ter aquela ventania que bate sobre ela e começa a querer entortar do outro lado. Já foram, várias pessoas fizeram essa pesquisa, que o lado que a raiz da palmeira cresce mais é o lado onde ela recebe mais vento, porque ela vai tombar do outro lado e a raiz daquele lado cresce mais para ter sustentação, sustentabilidade. Então, as provas que a gente passa hoje, as lutas que a gente está passando, o caos que a gente está passando hoje, é uma forja muito grande para o futuro. Todo pastor que tem uma capacidade de argumentação, uma capacidade de aconselhamento muito grande, é porque ele já passou alguns perrengues lá atrás, ele já foi provado. Quem não tem uma experiência no campo de batalha, dificilmente vai poder instruir outros. Os generais que ensinam os soldados na batalha são generais que já passaram por batalha. Então ele vai dizer, olha, a estratégia é essa, ou a maneira de trabalhar é essa, você não pode ir de frente porque o inimigo... Mas como é que você sabe se eu for de frente o inimigo vai me atacar? Porque meus colegas morreram lá. E como eu aprendi isso, eu não vou querer que você passe por isso. Então, pastores que já foram forjados, pessoas que já passaram por essa forja, que já entenderam o caos, é o caso que eu cito no livro a respeito de Davi. Deus queria Davi no trono, mas Deus precisava ensinar algumas coisas para Davi que ele lá no trono ele não iria aprender. Sim. Então Deus permitiu ele ir para a caverna de Adulão e lá na caverna de Adulão encontrar 400 pessoas que eram feridas, magoadas, machucadas, endividadas, e aquele se tornou o seu exército. Os feridos, os magoados, os machucados, os endividados, os em aperto. E ele descobriu que nem todas essas pessoas eram as piores pessoas do mundo. Estavam só em um momento de dificuldade. Exatamente, exatamente. E lá no trono ele não entenderia isso. Ele iria dizer, olha, não, corte-lhe a cabeça. Mas agora, passando por essa situação, ele entende. E aí, o que acontece? Um coração, é aquilo que ele mesmo disse, o Senhor quer um coração compungido e contrito na tua presença, esse o Senhor não despreza. Quem fala isso é quem já passou por isso, quem já teve o coração quebrado, destroçado, acabado, e agora ele entende que assim como ele perdoou aqueles 400 homens, assim como ele abençoou aqueles 400 homens, agora ele que pecou. O Salmo 51, voltando ao Salmo 51. Assim como ele perdoou aqueles 400 homens, agora ele cometeu uma falha. Aí ele fala assim, o mesmo Deus que perdoou aqueles 400 homens também é poderoso para me perdoar. Deus não gosta de pecado,
pecado, Deus não aceita pecado, Deus repele o pecado, mas Deus ama o pecador, principalmente quando o pecador se arrepende dos seus pecados. Por isso que ele começa: contra ti somente pequei e fiz o que era mal. Ele começa reconhecendo os pecados e termina dizendo que o Senhor se agrada de um coração compungido e contrito. É quem passou pelo caos, entendeu que no caos Deus tem as suas maneiras de trabalhar, pastor. É verdade. Se nós bem entendêssemos, nós sempre estaríamos ouvindo as experiências de quem já passou pelo caos, de quem já passou pela caverna, não é? A maturidade nessa experiência, ela faz muita diferença. Num dos livros, eu não lembro qual que é aí, eu tenho um capítulo que eu falo assim: aprendendo com os erros dos outros, não é? E tem, eu não sei porquê, o jovem, ele tem muito essa mania, né? Não, eu quero ter as minhas experiências. Eu não quero ter novas experiências, pastor. Eu quero aprender com as dos outros, entendeu? Porque tá ali, tá facilitado. Hoje eu estava conversando com um discípulo e nós estávamos fazendo uma leitura de uma situação e é muito interessante isso, que é aquela questão do copo cheio e do copo vazio. As duas realidades, elas existem, né? Elas são apresentadas pra gente. Basta a gente analisar e ver o que é mais proveitoso das duas. Aí ele compartilhava alguma coisa comigo e eu falei para ele assim: vamos olhar aqui, vamos nos dar o benefício da gente poder olhar nos dois ângulos. Vamos olhar pelo copo vazio. A pessoa estava te queimando mesmo, a pessoa ela disse, ela falou contigo, ela conversou contigo, só Deus, ela e você sabe, Satanás, mas ninguém sabe, então não tem como você dizer que ela não disse, porque ela vai dizer assim, ou que ela disse, ela vai dizer: não, eu não disse, acabou. E aí agora a pessoa disse outra coisa e você está confrontando. Mas essa pessoa tá querendo o quê? Aí ao mesmo tempo, agora isso aqui, você está olhando o copo vazio. Se você olhar o copo cheio, essa pessoa está te preservando, ela está te colocando em um lugar que para você hoje é um lugar ruim, não é? Porque não foi isso muito bem que foi combinado. Mas faz sentido que ela está te preservando? É verdade. Se você tivesse assim, não, se eu tivesse assim, realmente eu estaria exposto e eu teria a oportunidade, mas não teria a condição de executar. Não é melhor ficar lá e fazer tudo que você quer porque lá você pode, porque você está protegido? Não é? Essa questão ela é muito importante a gente analisar, não é? Parar para pensar um pouco sobre isso e entender. Se eu parar e ouvir. E pastor Valdinei, você trabalha bastante com liderança, você roda o Brasil falando com liderança. Liderança tem dificuldade de entrar nesse processo, né? Então, exatamente, a caverna foi um lugar, era a escola de liderança de Davi, era ali que Deus estava trabalhando na vida de Davi para poder forjar. Passou uma coisinha muito simples, muito bobinha, mas é importante a gente entender isso, que no dia a dia Deus está trabalhando. Esses dias agora, questão de uns 6 meses atrás, eu fui no supermercado aqui no meu bairro, e ele chega às 5h30, 6 horas da tarde, ele lota de gente. A rua estreita, aí eu sabia que não tinha lugar para estacionar. Mas quando eu fui chegando, eu via uma perua Kombi do supermercado parado antes do estacionamento, e depois da perua Kombi, a primeira vaga não tinha ninguém. Trânsito intenso, eu falei assim: é ali que eu vou entrar se ninguém entrar. E aí, carro parado à direita, carro parado à esquerda, que no caso era essa Kombi. E quando chegou na minha vez, não tinha ninguém. Falou: opa, é aqui mesmo. Dei certo e entrei e parei, né? Quando eu parei, pastor, alguém gritando lá de trás, as piores palavras que o senhor possa imaginar. Ô, seu filho não sei de quem, vai tomar não sei aonde, não sei o quê. Eu falei: nossa, o que será isso? Olhei no retrovisor, era um senhor de cabeça branca, gesticulando com Fiat Uno, gesticulando assim. Eu olhei para trás e falei: é comigo que o senhor está falando? Eu falei: é claro, rapaz, você não está vendo? Faz 2 horas que eu estou no seta aqui esperando. O cara esperou da direita para entrar no meio do trânsito. Faz 2 horas que eu estou aqui esperando. E começou a xingar, aí xingou a minha mãe, minha mulher, xingou todo mundo. Eu falei: não, é simples, o senhor quer a vaga? Inglaterra, agora não quero mais. Não, vou te dar a vaga. Saí de lá e saí. Pastor, Deus foi tão bom que quando eu saí dali, eu fui indo, 4ª vaga, um carro saiu, eu entrei. Entrei, belezinha e tal, voltei, digamos assim, um Corolla lá na primeira coisa. Eu falei: cadê o Fiat? Aí eu olhei lá, enquanto eu saí,
outro entrou no lugar. Ele continuava lá. Continuava lá. E aí ele deu a volta, sei lá o que ele fez lá, e conseguiu arrumar um lugar, e eu ainda fui lá conversar com ele. Falei, daí não conseguiu. Falou, o senhor me desculpa, não sei o que e tal, pediu perdão. Mas, pastor, aí eu fiz a minha compra. Quando eu cheguei no caixa, a gerente falou assim, o senhor é crente, né? Eu falei, por quê? Eu vi tudo que aconteceu, eu vi o quanto aquele homem xingou o senhor e a sua atitude. Aí uma do caixa falou assim, ele é pastor. Aí eu falei assim, o senhor é pastor? Não, você viu o que aconteceu aqui? Não, você viu? E ficou aquele burburinho de pessoas que chegaram ali para comentar o que aconteceu. Aí uma já falou, olha, já que o senhor é pastor, você pode orar pela minha casa? Já que o senhor é pastor, daquilo abriu uma porta, pastor. Então, quer dizer, aquilo lá poderia ser o meu caos, estou falando um exemplo muito simplesinho, poderia ser o meu caos, mas Deus reverteu aquela situação no momento que foi o nome dele glorificado. É bem isso. Então é muito interessante, se a gente começar a olhar por esse outro prisma, e olhar as coisas, a gente vai entender que no final de tudo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É importante. O pastor diz, eu estou só na introdução ainda, hein? Aqui você entenderá, nem toda dor é castigo, às vezes é construção. O silêncio de Deus não significa ausência. O tempo de espera pode ser solo fértil para a fé profunda. E que os improváveis, aqueles que ninguém apostaria, são exatamente os que Deus mais ama transformar. Pastor Marcos, sabe qual é o slogan da nossa igreja, pastor? Um slogan muito doido. Igreja do Brasil para Cristo de Nova Odessa. Um lugar onde os improváveis são bem-vindos. Oi, é isso aí. É isso aí. Eu tenho uma frase em cima disso aqui, que ela em cima não, que casa aqui com isso que está escrito aqui dos improváveis. Naquilo que te rejeitam é exatamente aonde você vai romper e fluir. Amém, amém. Né? Pastor, eu preciso falar uma coisa que está até aí na introdução. Esse livro não é uma fórmula para você sair, não é uma fórmula completa, que hoje a gente tem lá 4 maneiras de você sair disso, 5. Não é um livro de autoajuda com uma fórmula pronta, não. É uma maneira de mostrar para você, uma conversa sincera de quem está em pé por dentro e está caído por fora. Sim. A turma fala, não, esse aqui já foi, isso aqui já morreu. Não, lá dentro ainda tem uma chama. E aí mostrar para a pessoa que no meio de todo esse caos, Deus pode fazer algo novo. Então não é um livro de autoajuda com fórmula pronta de maneira nenhuma. Pelo contrário, é uma maneira de abrir os nossos olhos para nós entendermos o plano de Deus e o propósito de Deus atrás de todas as coisas. Você sabe que quem trabalha com autoajuda, costumeiramente não gosta de ler o livro de autoajuda do outro, né? Você sabe disso. E não é de autoajuda mesmo, tá? Isso aí, quem me segue, não é. E você sabe que eu não sou paparazzo. Eu comecei a ler, falei, uau, porque nós estamos falando muito sobre discipulado esses dias, né? O Papo Reto retrasa. Esses 4 aqui, a gente falou com o Dr. Márcio Costa, deu um show sobre a nossa questão, os nossos relacionamentos com a internet, muito bom. Viemos com o pastor Josué falando sobre discipulado, viemos a semana passada com o Fabiano. E hoje, esse livro aqui, ele é um livro que ele é quase uma prática de discipulado. Eu estava lendo e sabe quando você como é que eu posso dizer assim? Sabe quando você se conforta em cima de algumas frases? É assim que eu me senti lendo. Não é questão da autoajuda. Até porque a nossa ajuda, ela vem do alto e ela está dentro de nós. A gente talvez só precisa... eu não estou conseguindo achar a palavra, mas sabe quando você vai fazer não sei se você já comeu um filé de tilápia sobre uma cama de maracujá. Um exemplo, olha um exemplo na minha cabeça. Aí você faz um mousse salgado de maracujá, saboroso, coloca por baixo e deposita o peixe por cima. Entendeu? O peixe é a tua vida, mas você tem uma cama que você deposita por cima ali, que te dá uma sustentação. O que eu vi foi isso, pastor. Você não me pagou nada, não, mas o que eu vi até agora, não é? E também não foi por causa da tua dedicatória, não é? Eu queria te pedir uma coisa, porque eu quero falar um pouquinho sobre burnout. Nós já falamos, quanto tempo, pastor Gabriel? 40 minutos?
Meu Deus, tá bom aí, gente, esse papo reto? Vocês estão gostando? Eu estou batendo um papo sobre resistência, o que torna algumas pessoas frágeis e outras à prova de bala, com o pastor Valdinei Pereira, pastor, escritor, conferencista, né? Se você quiser, aí tem vários, eu não sei nem qual é o tema, ele vai falar sobre o que ele está trabalhando agora, mas tem vários seminários, eu conheço alguns, como por exemplo, seminário de honra, fala para liderança, tem um trabalho, esse ano que passou fez um trabalho forte na convenção de Minas Gerais, de pastoreio de pastores, né? Eu tive a oportunidade de estar o ano retrasado lá com o pastor Alexandre Cris e vi que você fez em todas as superintendências um bom trabalho lá. Também tem um trabalho forte na convenção de Santa Catarina, tá sempre por lá. Esse final de semana eu estou lá. Tá lá, Santa né? Catarina. Você vai estar onde? Que local? Eu vou estar em Rancho Queimado, vou estar lá eu não me lembro o nome das cidades lá, Alfredo Wagner e Angelina, vou estar ministrando lá. Maravilha. Na realidade, fui convidado para pregar num trabalho num congresso em Rancho Queimado, e o pessoal já aproveitou e emendou a agenda lá para fazer. Faz um link. Você tá, se tem, quando você sai assim, você tá com algum seminário específico que você tá dando? No caso agora é um trabalho de avivamento lá, né? É um congresso lá que vou estar ministrando. Mas quando é liderança, você está fazendo o que? Você tem um tema específico? Sim, estou desenvolvendo trabalhos sobre liderança, um seminário sobre liderança, que é bem interessante, baseado no livro de Timóteo, as 6 instruções de Paulo a Timóteo. Muito bom, hein? São bem interessantes. Eu peguei de todas as instruções 6, porque desde o século XVIII, pela teologia, o livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo e o livro de Tito são considerados como epístolas pastorais, né? Uhum. Então, são orientações para pastores, para liderança. Então, eu peguei 6 daquelas referências de Paulo e a gente traz uma orientação para liderança, para novos pastores. Mas, pastor, há 1 ano e meio atrás, Deus começou a mover algo assim muito profundo dentro da questão do avivamento no meu coração, não aquele avivamento histórico, mas o avivamento da alma, aquele se você crê em quem te pede, dá-me de beber, ele te daria rio, te daria água viva, e você fluiria de dentro para fora, e eu estou trabalhando muito nisso, de dentro para fora, sobre o fluir de dentro para fora. E nós estamos, assim, procurando o mover do Espírito Santo de Deus, e é o que Deus tem direcionado nesses últimos tempos, nas ministrações, sobre a importância do mover no Espírito Santo de Deus. Então, demos um pouquinho de pausa, ainda faço seminário de honra, eu fiz semana retrasada lá numa cidade aqui perto, do pastor Samuel, da Lucimara lá, esqueci o nome. Indaiatuba. Fiz lá com eles lá, inclusive a Lucimara, ela estava com uma sede de fazer um livro, eu peguei uma pregação dela e já transformei no livro e dei para ela, falei, agora você só completa. Ela ficou boba, ela ficou muito boba. Eu falei assim, estou dando asa para a cobra, agora vamos ver, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, vai embora. Isso aí vai embora. Que bom. Pastor, eu vou te fazer uma proposta para você aqui, então, não sei se eu faço no ar ou se eu faço fora. Vou fazer fora, porque vai que o pastor não pode, né? É melhor, né? Mas tem uma proposta aqui, só vou dar spoiler para você. Tem uma outra coisa que eu preciso agradecer ao senhor, não sei porque que você parou, mas você foi um incentivador de eu fazer essa revista dos 12 Dias de Clamor, quem fazia, não sei porque que você parou de fazer, né? Porque você sabe que tem espaço para todo mundo, não é porque eu comecei a fazer. Porque você já faz, ué. Não, mas quem fazia era você. Eu fiz para minha igreja. E lembra o primeiro ano? Eu falei, pastor, eu vou fazer para minha igreja. Aí você parou, eu continuei. Uhum. Mas suas revistas são ótimas, tá ótimo. A sua eu usei, primeiro ano eu usei a sua, escrevi acho que por 2 anos na revista sua, e você parou, entendeu? E aí eu meti a cara. O ano que vem nós vamos trabalhar com... Eu tô dando spoiler aqui. Agora é definitivo. 2026, o nosso tema aqui interno, pastor, o tema meu aqui, que eu depois quem quer leva, quem não quer não tem problema, é o ano de transbordar. 2016 é o ano da gente transbordar. Então, vou dar um spoiler aqui. Eu achei legal aqui, pastor Gabriel. Transborde de dentro para fora. Não, entendeu? Se você quiser escrever, já pode mandar a escrita para mim, tá bom?
Uau, Se puder e quiser. Hoje de manhã eu estava batendo um papo com o pastor Enoque Caló e logo cedinho, e aí ele falou alguma coisa, falou assim, transborde na área financeira. Ele me deu umas dicas, ele falou, pode escrever e mandar. Nós estamos em maio, de maio até, quando for lá para setembro, a gente está com a diagramação pronta. Se o pastor quiser, quero te convidar aqui ao vivo para você. É uma honra. Para você escrever sobre isso, não é? Pastor, eu queria te pedir uma coisa. Vamos fazer um bate-pronto aqui nos capítulos. Eu acho que você deve ter na cabeça aí alguma coisa. São 10, faltam uns 15 minutinhos pra gente encerrar. Você dá o tópico assim, eu falo o tema, você dá o tópico do... Pode ser? Consegue? Então vamos lá. Vou tentar. Vamos lá. Eu tô com o livro na mão aqui também, para qualquer coisa, que é muita coisa que a gente escreve e acaba esquecendo, mas tô com o livro na mão aqui. Eu vou dando uma olhadinha também. Então fale um pouco pra gente. Quando o tempo parece um inimigo? O que você quis dizer aqui? Isso. Capítulo 1. Aqui eu falo exatamente sobre... Aqui é o começo de tudo, né, pastor? Isso. É sobre como Deus está trabalhando nas nossas vidas e parece que as promessas não chegam nunca. E a gente fica dizendo, Deus, o que está acontecendo? Por que as promessas não chegam nunca? E aí Deus vem falando conosco, dizendo que aquilo que parece perda é a história de Paulo lá, que ele fala assim, que ele orou várias vezes para que Deus tirasse aquele espinho na carne, mas continua aquela situação. Era como se Deus estivesse olhando para ele e dissesse assim, não, eu estou só começando, eu estou só começando algo novo. Por isso que o Senhor falou assim, a minha graça te basta, né? Então o Senhor estava dizendo isso para ele, eu estou só começando. Você fala aí, você faz o exemplo ali de Gênesis 39, do 1 ao 2, a túnica foi tirada, mas os sonhos permaneceram. Exatamente, eu falo sobre José, né? Que também, ele, isso. É aquele que nós falamos já no comecinho do nosso podcast hoje isso. aqui. Ele estava falando eu estava falando que muitos veem José sentado no trono, mas não entendem todo aquele processo. Deus levou a túnica dele, mas Deus não levou os sonhos dele. Os sonhos deles continuavam. Deus precisava... fazer com que José entrasse nesse novo processo, que Deus estava só começando, para fazer algo novo na vida dele. O 2, quando os golpes... Eu vou até ler um que já chamou atenção aqui. Quando os golpes mostram quem somos. Aí você escreve aqui depois do versículo, no segundo parágrafo, você já deve ter ouvido a expressão, fulano se mostrou quem ele era realmente quando a casa caiu. Exatamente. Aqui, pastor, eu acabo não falando, porque até agora olhando eu vejo sobre Davi enfrentando Golias e depois tendo que enfrentar aquela situação de Saul e depois tendo que acabar se escondendo na caverna. Mas há um momento, pastor, que eu não falei aqui no livro, que é muito interessante, mas é um adendo aqui. Quando Davi tem que fugir na segunda vez, agora por causa do seu filho. Por causa do seu filho Absalão. E aí, eu acho que até falo num dos capítulos aqui, e aí um dos profetas de Davi acaba jogando pedra nele e amaldiçoando a vida dele. Aí todo mundo fala assim, quer que eu mate ele? E Davi diz assim, não, deixa, Deus pode transformar toda maldição em bênção. Muito interessante isso, pastor. Grifando aqui na página 29, na caverna, Deus não está punindo, está preparando. Uau. É o que eu falei para o senhor, é a escola de líderes de amanhã. Olha, forte, a escola... a caverna de hoje é a escola de líderes de amanhã. Puxa, profundo. Vamos lá. 3. Quando a fuga vira o começo do chamado. Você está falando, a base é Jonas, né? Jonas, exatamente. É a história de Jonas que estava naquele momento lá. Aí, pastor, é um dos capítulos que eu mais gosto, pastor, que eu tenho uma paixão, porque eu creio que foi um mover muito grande do Senhor. Eu digo que eu vou até pregar sobre isso lá em Santa Catarina, tomara que ninguém esteja vendo aqui. Mas... Não, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Terça-feira. A gente fala que Jonas estava no ventre do peixe. E aí eu fico imaginando o ventre como um lugar de gerar algo novo, pastor. Então ali ele não estava sendo engolido, ele estava sendo gerado para algo novo, pastor. É muito profundo isso. Deus não nos prende para sempre no fundo, ele nos ensina ali, depois nos levanta com mais autoridade do que antes. Exatamente, que foi o que aconteceu com Jonas. No ventre do peixe eu clamei ao Senhor, nas entranhas do inferno, ele diz, né? E o Senhor me ouviu lá no seu santo templo. É muito profundo, pastor. Outra frase aqui de impacto. Isso é graça.
A graça é o útero da resistência. Rapaz, o homem fez. Quantos anos de filosofia, pastor? Que maravilha. Vamos lá, vamos fazendo um bate-bola aqui, ó. O 4, quando a traição mora com a gente. Meu Deus do céu. De novo, Davi, né? Esse é o caso do filho de Davi, exatamente. Absalão, né? Hoje a gente tem muitos pastores abrindo salão por aí, né? Tinha um Absalão lá. Absalão ele faz a traição na porta do palácio, né? Cada dia ele vai lá na porta do palácio trazendo isso, leva o exército de Davi, Davi perde todo o seu exército, perde todos aqueles que estão ali, ele está no vale, está no pior momento da sua vida. E o interessante é o seguinte, em Israel, pastor, naquela época, na página 49 você vai ver isso, em Israel, não havia ninguém que quisesse mais Davi. Sim. Davi perdeu toda a sua reputação, ele perdeu tudo, e aí Deus estava preocupado não com a reputação dele, mas como estava o coração dele, se o coração dele ainda servia ao Senhor, porque o Deus que permitiu que a gente peca tudo, se ele conhecer o nosso coração como está, ele pode restaurar todas as coisas. O pastor diz aqui, ó, ore pelos cimeis, né? Você fala antes que o cimei apareceu. É um profeta que jogou pedra, pastor. Ore pelos cimeis da sua vida, transforme maldição recebida em bênçãos devolvidas. É bem isso. Para um pouco aqui, pastor. A gente muitas vezes quer que Deus devolva a maldição. E aí a gente está semeando o quê, né? Quando a gente pensa assim. Aliás, eu preciso até falar um negócio baseado nisso aí que o senhor falou, que é o seguinte, a geração mais antiga, os novos agora quase nem usam mais a Bíblia, mas a geração mais antiga, quando, por exemplo, o senhor e eu entrávamos em desavença, alguém dizia assim, ó, que Deus nos pesa em balança justa. O cara não tem noção do que ele está falando. Porque não existe justiça no Senhor, não existe justiça em mim. Que vai acabar acontecendo é a justiça de Deus. Sobre quem pediu a justiça. Não tem? Então, e o outro não pediu nada, Deus tem misericórdia. Agora, eu que pedi justiça, Deus vai agir com justiça. É a maior besteira desse mundo você querer pesar duas pessoas numa balança. Não há necessidade disso. Eu não preciso disso. Eu preciso encontrar graça em Deus para receber perdão. É bem verdade, pastor, e talvez eu possa não concordar e está tudo certo, que às vezes você perdoar alguém não quer dizer que você está lambendo a pessoa e você vai continuar juntinho. De repente, depois do perdão, é bom dia, boa tarde, boa noite e até logo. Não tem o peso da marca mais. Isso. Eu concordo. O coração está limpo. Concordo, sim. Existem momentos existem situações que o perdão, sim, é a que tirou da alma. Mas não dá para, né? Eu concordo, sim. 5, pastor. Quando o amor de Deus encontra quem caiu. A gente falou isso lá no começo sobre Jesus e Pedro, né? Exatamente. E aí Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, eu só quero saber uma coisa, você ainda me ama? Eu te amo. Então eu tenho um projeto na sua vida, mas você mesmo. Eu só queria saber como é que está o teu coração. Você me ama? Eu te amo. Então, eu ainda tenho um projeto na sua vida. E é o que está acontecendo com muita gente, pastor. Eu acho que esse é o capítulo de muita gente. Que hoje nós temos muitas pessoas desviadas, afastadas do caminho do Senhor, que foram embora da igreja e que estão achando que não tem mais chance para ele. Não, pastor, ainda tem chance. O Senhor ainda está lá com o peixinho na brasa, esperando e dizendo, olha, eu tenho um projeto na sua vida. Pastor, eu preguei esses dias aqui na igreja sobre o olhar de Jesus e eu usei essa base de texto e no meio da mensagem eu dizia o seguinte, Jesus quando chega para Pedro ali na beira da praia, que prepara peixe e pão, ele foi lá para comunicar ao Pedro o seguinte, lembra o dia que eu passei, você estava pescando e eu disse assim, eu vou te fazer pescador de homens? Eu só vim te lembrar que o projeto continua o mesmo. Uau! Só isso. Não é interessante? Mas foi isso mesmo. E não foi isso que Jesus fez quando Jesus falou assim, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus prometeu para ele no dia que passou e lançou, vem comigo? Eu vou te fazer pescador de homem. Não mudou nada, mudou só a forma de falar. Mas o que é um pescador de homem? É um apacentador das ovelhas de Cristo. Não é? E o problema, pastor, é que às vezes o pescador de alma fala assim, eu não consegui fazer aquilo que Deus queria, mas Deus não disse você será pescador, ele disse eu te farei. Quem faz a obra é o Senhor, não é nós.
Verdade, verdade. E o 6, quando Deus se cala, mas ainda está lá. Meu Deus Exatamente. do céu. Aí o exemplo de Jó, né? Naquele momento que Deus não falava com ele, mas ele continuava ali temendo ao Senhor. E aí depois, quando Deus se revela no momento certo, na hora certa, porque ali era o trabalhar do Senhor na vida dele, aí ele diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. Que coisa interessante, pastor. Nós precisamos ter essa experiência pessoal com Deus, ver o Senhor, sentir o Senhor sobre as nossas vidas. É muito profundo. Mas aqui, já no começo, você diz algo aqui que tocou. Não é ausência de fé. Olha que interessante, Gabriel. É excesso de silêncio. Que legal, né? É só isso. Exatamente. Por que Deus não está falando? Deus não quer falar agora. É só Deus isso. Ele não te abandonou. Você não tem fé para ouvir a voz de Deus? Não, Deus não quer falar. Só isso. Muito legal. Quando esperar... Oi, pastor, me perdoa, pastor, mas aí eu só mexendo numa coisa, eu preciso continuar lendo aqui. Por favor. Não é ausência de fé, é excesso de silêncio. A alma geme, os joelhos se dobram, os lábios se movimentam, mas tudo parece travado. O que mais fere não é o problema, é o eco da oração não respondida. A pessoa fica gemendo lá, cadê? Por que Deus não fala? Por que Deus não responde? Porque ele não quer falar agora, ele quer trabalhar no silêncio. A vontade soberana é dele. E a gente fica insistindo. E engraçado, né? Em cima dessa sua colocação, nós ficamos criando verdades que o Senhor nunca falou, né? Nós começamos a criar retóricas que são pra gente verdades. Deus o que eu estou fazendo de errado, Senhor? O Senhor não me ama? Não sei se é só eu que faço esse tipo de oração. O Senhor se esqueceu de mim? Oh, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor fala assim, fica quieto, porque é só um momento de silêncio. Aí tem os abusados, pastor, tem os abusados, tipo assim, o cara bateu o carro e fica, Deus, por que o senhor permitiu isso? Deus, por que o senhor permitiu isso? Aí ele tá naquela situação de prova, aí ele já aprendeu o mecanismo, ele fala assim, Deus, eu vou fazer um empréstimo de 30 mil reais no banco, se o senhor ficar em silêncio é porque o senhor está confirmando. Bem assim, é bem assim. Como é que é? Até você fala aqui, deixa eu ler aqui, ó. Se Deus está em silêncio é porque está gestando algo maior do que palavras. Permaneça fiel. Sua fé em silêncio está construindo uma resposta que fará o céu inteiro cantar. Rapaz, tá poeta, hein? Que maravilha. É muito profundo, pastor, é exatamente isso. Deus trabalhando no silêncio. Quando eu entendo o silêncio de Deus, pastor, olha os nossos irmãos mais antigos, pastor, sofriam calados, sofriam. Eu lembro de uma coisa que aconteceu na nossa igreja aqui que foi muito interessante. Uma irmã colocou lá no grupo lá, quero louvar a Deus porque depois de 3 dias no hospital, internada e entubada aqui, não era Covid, é outra coisa, Deus já me deu a vitória, eu estou em casa. Eu entrei em contato com ela, falei, mas você ficou internada 3 dias lá, porque você não me avisou? Eu ia lá orar para a senhora. Ela falou, não, pastor, eu orei ao Senhor e Deus já deu vitória, para que eu ia perturbar o meu pastor? Esses são os crentes mais antigos, pastor, eles sabem que Deus está trabalhando, Deus está em silêncio, mas ele está trabalhando. Crê contra a esperança, não tem problema, mas crê. Exato. O 7, quando esperar é a única fé que resta. Exatamente, falando a respeito de Ana, né? Aquele momento de Ana lá que estava, não havia perturbada a respeito de Penina e todo ano pedindo e nada. E aí essa mulher da resistência, pastor. Essa é a mulher da resistência. Todo ano pedindo e nada, todo ano clamando, até que chega aquele dia que somente os seus lábios estão ali se movendo e ela está lá pedindo, ainda o sacerdote vem e critica ela tinha tudo naquele momento para pedir a carteirinha dela e mudar para outra igreja, pastor. Ela tinha tudo para dizer, agora chega. Não, mas ela continua ali, eu estou derramando a minha alma na presença de Deus. Deus olha lá do céu e falou assim, olha, eu não posso dar qualquer criança para ela, eu tenho que dar o profeta dessa nação, eu tenho que dar Samuel para ela, porque essa mulher, ela vai ensinar isso para o filho dela, ela vai gerar um filho segundo o temor do Senhor. É muito profundo. Você diz assim, na página 63, último parágrafo, quando o tempo dele chegar, não virá apenas uma resposta, virá um testemunho com nome, peso e propósito.
bem, Samuel. É Samuel, é bem isso. 8. Quando os O senhor conhece algum Samuel, pastor? Vários. vários. Respondi? O senhor tem um aí, tá cuidando do seu cão aí. Esse é o Gabriel. Esse é o Gabriel. Esse é o Gabriel. Mas o Samuel ou outro, conheço o Samuel também. Tá lá. Me deu meu primeiro neto. Pensa como é que eu tô. O Gabriel tá com uma inveja gospel ali, mas é brincadeira, não tá não. É só zoeira só. Né? Tudo tem um tempo e Deus tá tratando no tempo. Tava agora há pouco com eles em casa lá tudo. Que bênção. Quando os fortes também querem desistir, forte também desiste ou quer desistir, pastor? Uau! Então, pastor, essa é uma das coisas que eu acho muito interessante, é um dos temas que eu acho muito interessante do livro, que é falando a respeito de Elias. Eu até tinha colocado alguma coisa aqui, mas eu acho que no meio dos papelados aqui já não acho mais. Falando sobre essa questão de Elias, quanto ele chega e fala assim, quer saber de uma coisa, Deus? Basta, eu sou melhor que os meus pais, eu sou a mesma coisa que meu pai, eu acho que... E aí ele entra na caverna, e quando ele entra na caverna, Deus vai visitar ele não com fogo, nem com terremoto, nem com tempestade, Deus vai visitar ele com um sussurro, com uma brisa suave, né? Deus vai falando, porque tem momento, pastor, que a gente não precisa de Pentecoste, a gente precisa de uma voz mansa e suave falando no nosso coração. Calma, meu filho, eu estou trabalhando. Mas isso foi muito interessante, porque às vezes, pastor, o pastor Hernandes Dias Lopes usa muito esse termo, as luzes da ribalda começam a vir sobre a pessoa e a pessoa se torna o foco daquele momento e ela fala assim, não, eu fiz parar a chuva, eu fiz o fogo descer do céu, todo mundo... A nação inteira gritou, só o Senhor é Deus. Deus, o Senhor é bom, mas eu sou melhor. Aí Deus é obrigado a nos levar lá para o zimbro. Para eu dizer assim, Deus, eu não sou melhor que meus pais. Eu não sou. E é aquele momento que Deus começa a trabalhar. E aí é o seguinte, no momento que ele está pedindo a morte, Deus, ao invés de vir com a morte, Deus envia um anjo com pão, com água, dizendo, come, e é isso mesmo, pastor. Às vezes eu perdi minha força, alguma coisa aconteceu, por permissão de Deus ou por situação da vida, aconteceu alguma coisa na minha vida e eu estou acabado, eu estou derrotado, eu estou derrubado. Lá vem o Senhor, não querendo dizer, rapaz, que isso, levanta, esforça, tem bom ânimo, não. Deus vem com pão e água, dizendo, não, só come. Eu estou cuidando de você, nesse pior momento da sua vida, eu não te abandonei, eu estou aí junto com você. É muito lindo. Não sei se você já parou para pensar nisso, o livro Fazendo Diferença, eu falo sobre isso. E ele volta a dormir. Esse voltar a dormir, para mim, eu analiso isso como um espaço de tempo. Deus continua cuidando. Descansa. Eu tenho um projeto, mas eu respeito o teu tempo de cansaço agora, porque a Bíblia diz assim, ele acorda, tem pão e peixe. É isso mesmo, né? Pão e peixe, ele come, e o texto diz assim, e volta a dormir. É um espaço de tempo. E diz, e o anjo voltou a acordá-lo. Então deu tempo dele pegar no sono de novo. Quanto tempo foi esse que ele dormiu? O Senhor respeitou esse espaço de tempo. Aí disse, agora levanta, come, porque longa te é a caminhada. Ele está cuidando da gente, né? Em todos os momentos. E essa caminhada ainda era o começo do esconderijo, da caverna dele, né? Eu achei até aqui, pastor, que eu tinha anotado. Às vezes não é o fraco que cai, é o forte que segurou todos e agora ficou vazio. Sim. Ele está vazio. Isso. E aí o que Deus está ensinando? Isso nos ensinou que os resistentes precisam ser cuidados. Cuida de mim, né? Não deve andar sozinho. E que não é pecado você precisar parar um pouquinho. Muitas vezes a gente precisa dar uma parada, pastor. É verdade. O senhor está escrevendo sobre burnout, o senhor sabe disso, às vezes precisa dar uma parada para colocar o tico-teco no lugar de novo. É necessário a parada. Não é? Precisa, não pode. Muitas vezes nós temos até, aqui é bom falar essa coisa de ligar o piloto automático. O piloto automático não foi para viver ligado o tempo inteiro, não, porque tem coisas que ele não sabe fazer. O piloto automático é para quando você está em voo de cruzeiro.
Tá tudo Exato. certinho, você conseguiu subir, estabilizou, estamos sem tempestade, estamos sem nada, tá tudo certinho, ligou o piloto automático, vou tomar um café lá atrás, tal, e aí tem momento, tá chegando uma tempestade, desliga o piloto automático, segura o manche na mão de novo, é hora de cuidar. Falar sobre uma tragédia aqui, pastor, nos anos 80 para os anos 90, aconteceu uma situação muito trágica, e a gente usa isso como exemplo. Um certo voo, eu não lembro se é da airline, o nível de oxigênio começou a cair demais, tanto na cabine como no meio dos passageiros, e o pessoal foi perdendo a oxigenação e eles foram desmaiando. E todo mundo desmaiou no avião, todo mundo desmaiou. E depois chegaram até a morte, né, por causa da falta de oxigênio lá. E o avião ficou voando, pastor, ininterruptamente, porque ele estava em piloto automático, e ele só caiu quando acabou o combustível. Olha, pastor, porque o avião não sabia terminar o voo. Não sabia terminar. Ele estava lá. Então, às vezes, nós estamos exatamente nisso, nós estamos piloto automático e a gente não aterriza, e Deus está falando, não, agora baixa o manche, baixa o manche, aprenda a aterrizar, reabastece e volta de novo. É verdade. Boa, olha o que nós estamos colocando aqui. 9. Quando a dor revela os inquebráveis. Duas mulheres diferentes, com duas visões diferentes, Jesus não repreende nenhuma delas. Marta e Maria. Que falam a mesma palavra: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A primeira era quase que uma exigência: Deus, Jesus, se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não tinha morrido. Olha, por que o Senhor atrasou? E a segunda: eu sei, Senhor, que se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Uma estava adorando, outra estava cobrando. Jesus não repreende nenhuma delas, pastor. Jesus não repreende nenhuma delas. Ele, pelo contrário, aquela que está toda triste ali, Marta, com a tristeza do coração, ele ainda olha para ela e diz: olha, se você crer, você verá a minha glória, né? Ele há de ressuscitar. Olha que coisa tremenda, Jesus estava ali cuidando daquelas mulheres, cuidando. E às vezes a gente não entende isso, que é nesse momento que a dor está ali, Deus vai se revelando, né? Deus vai se revelando a cada um de nós. E o último, quando rejeitados escrevem história. Aí eu estou contando a respeito da nossa igreja lá, os improváveis, pastor, a respeito dos improváveis, que são aqueles que são muito bem-vindos. Na página 81 eu falo disso, um lugar onde os improváveis são bem-vindos. O que é importante para nós é estarmos sempre entendendo isso, que Deus, ele não está procurando os perfeitos, Deus está procurando pessoas de coração quebrantados, que chegam diante dele para Deus reescrever a sua história. Ninguém dava nada por Paulo. Paulo, ele era o mais rejeitado. Tanto é que quando Paulo chega no meio dos discípulos, todo mundo tem medo dele. Ninguém queria ele. Mas aí o Senhor mostra que aquele que foi mais rejeitado é o que poderia escrever uma nova história. Muito bom. E a conclusão você fala aqui: quando a fé é tudo, o que sobrou. Exatamente. A maioria das vezes né? Exatamente. E esse é o resumo de todo o livro. Exatamente. Muito bom. Pastor Valdinei, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos voltar para falar do burnout assim que o livro ficar pronto. Porque senão, aí fica muito extenso, o pessoal vai dormir, porque a gente passa lá das 10h10, aí vai dando. Ontem eu estava olhando, né? A gente está gravando aqui, quando deu 11h10, o pessoal vai indo embora dormir, não pode. Então, para que fique o gostinho de quero mais, o pastor Valdinei Pereira vai voltar para falar sobre burnout. Vamos bater um papo legal. Nós estamos falando sobre o livro Resistência, o que torna algumas pessoas frágeis e outras à prova de bala. Esse bate-papo, eu acho que ele foi muito gostoso, trouxe uma base de tantas coisas boas, e eu quero agradecer a participação e a presença do pastor Valdinei Pereira. As mídias sociais dele estão passando aqui desde o começo do podcast, o telefone, entra em contato com ele. Ele não tem agenda, que ele está um homem cheio de agenda, mas vai sobrar uma hora, convide, leve. Pastor Valdinei é um homem de Deus. Pastor, gratidão, suas considerações aí, divida conosco aí, em nome de Jesus.
Amém. Não, a gratidão é minha, pastor, por estar aqui, e eu quero falar com você que está aí assistindo esse momento. Se você ainda está assistindo até agora e você sente que você já não tem força, talvez o que você precise hoje não é de força. A mensagem é para você continuar mesmo fraco, não desistir, não pare. Deus não está perguntando se você venceu, Deus está perguntando se você ainda crê, se você ainda confia no Senhor, porque se você confia nele, ele não vai desistir de você, e algo novo Deus tem para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Marcos, por esse tempo. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Muito bom. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Bem, pessoal, nós terminamos esse papo reto, que show, não é? Olha, realmente, você não deixe de adquirir o livro, tá aqui, os telefones estão aqui, e entre em contato com o pastor Valdinei. Realmente, eu gostei demais, tô no 5, já vou ler agora Quando Deus se Cala, mas ainda está lá, e vou terminar, hoje eu termino ele, porque gostei demais, gostei mesmo, e eu gostaria que você também tivesse a oportunidade. A live, o papo aqui já vai passar algo legal para você, reveie, olhe, compre, analise, faça um seminário na tua igreja, mas faça um seminário de ressignificância na tua vida. Deus te abençoe, até semana que vem, fique com Deus, tchau!